tarde. Boa tarde a vocês que acompanham a gente pela 102.1 Gospel FM de Uberaba. A vocês que estão entrando aqui pelo YouTube, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos aguardando o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Um tema que está na mídia, um tema de muita discussão, um tema que às vezes gera medo, outras geram discussões às vezes encabidas, né? Muita incerteza, mas o tema de hoje é vacinação. E hoje quem está aqui conosco é o professor Maurício Ferreira. Ele é cirurgião dentista, diretor da Associação Brasileira de Odontologia Regional de Uberaba. Foi servidor público, né, Maurição? Federal. Isso. E hoje ele atua como superintendente da saúde da macro-região do Triângulo Sul. Isso quer dizer o quê, Maurício? Essa passão da superintendência. E eu estou esperando mais um pouquinho, porque eu quero ler uma reflexão, Maurício, que eu acho que vai direto a todas as pessoas. Eu gostaria que você falasse desse papel seu na superintendência regional. Porque, sem querer, a gente compara Uberaba com Uberlândia, né? Mas é coisas distintas, não é, Maurício? Sim, nós temos as características próprias, né, de cada município, de cada região. Então, compará-los seria, no mínimo, injusto, né? Porque cada um tem sua própria história, tem sua própria gente. A pujança de uma cidade ou de uma região, ela é consequência de um trabalho social, de um trabalho político feito a várias mãos. Então, de repente, nós temos Uberlândia como município já, uma metrópole, né, com 700 ou mais mil habitantes, 700 mil para mais. Uberaba na casa dos 330, 350. Então, só aí já há uma diferença conformacional, né? A cidade de Uberlândia, ela está no mínimo 100% maior do que nós em termos de número de habitantes, e também geograficamente numa região mais privilegiada, eu diria, na questão de acesso a outros estados. Então tudo isso contribuiu, né, para que a cidade fosse mais, digamos assim, bem sucedida nas questões políticas. E o seu trabalho aqui na Superintendência de Uberaba é bem centralizado, né? Que além de Uberaba, Uberaba é a macro-região, não é? Isso, são 27 municípios ao todo. Uberaba é a cidade polo dos 27, né? Ela é a sede da macro-região Triângulo Sul, exatamente porque, sendo o maior município, aquele que tem mais recursos, o município chamou para si. Veja bem, olha, essa história que se fala que o município tal está vindo para cá e está trazendo doente para cá, isso não é bem assim. Na verdade, o município de Uberaba, há 30 anos atrás, ou até mais que isso, assumiu esse papel quando ele tornou-se gestão plena e sede de macro. Então, foi Uberaba, o município de Uberaba, através das suas lideranças, que assumiu esse papel, não é, de ser a cidade polo da macro-região. Então, ao assumir esse papel, trouxe consigo a responsabilidade de cuidar de toda essa população em alguns aspectos, não em todos. Né? A questão de assistência hospitalar é de responsabilidade de Uberaba nas questões que dizem respeito a internações de urgência e emergência ou de alta complexidade. Então, para isso, os hospitais têm a responsabilidade com esses outros 27 municípios. Na verdade, é o município de Uberaba que tem essa responsabilidade e o município elabora contratos com os prestadores de serviço. Então, o grande articulador disso tudo é o município de Uberaba, na questão saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde, quando busca os recursos, né, que são demandados para serem resolvidos, junto a prestadores. Então, o município vai e contratualiza esses procedimentos para poder dar assistência na região, porque, afinal, é responsabilidade do município. Sendo assim, quando tem algum problema na região, falta de leitos, é tudo organizado aqui pela Superintendência Regional, a distribuição. Nós somos 27 municípios, como dissemos, nós temos sedes de micro-regiões, né, porque são 3 micro-regiões que formam a macro-região.
O Araxá é sede de Micro, Frutal é sede de Micro, Iturama divide com Frutal a responsabilidade na gestão da micro-região de Frutal e Iturama, e Uberaba é sede de Micro e ao mesmo tempo de Macro. Então Uberaba é sede da sua Micro e também é sede da Macro, dos 27. Então o que acontece? Uberaba sendo responsável pelos 27, quando alguma cidade precisa de um procedimento médico hospitalar e contratualizou esse atendimento em Uberaba, recorre a Uberaba, não tenha dúvida, né? Porque, por exemplo, procedimentos de menor monta, né? Procedimentos de menor complexidade são resolvidos nas sedes de Micro. Então, por exemplo, quem está em Ibiá pode recorrer a Araxá para resolver as suas questões de baixa complexidade, de menor complexidade. Sim. Quando é de maior complexidade, tem que recorrer ao Uberaba. Certo. Por isso a gente vê, o pessoal antes reclamava, né? Porque agora a pandemia é o assunto da vez e não dá para ignorar, porque é um momento ímpar na vida de todos nós estamos vivendo. E, na verdade, a gente está tentando salvar nossas vidas. Mas antes disso tudo, o pessoal, a gente via Ibiá, Conceição das Alagoas, o pessoal vindo tratar no Hospital Escola, no Eliangote, é devido a esse contrato, né, Sim. que você está falando. Sim. Hoje tem vindo menos pessoas por conta da pandemia, Sim. né, onde muitos procedimentos estão suspensos. Então, Uberaba não está realizando os atendimentos necessários, porém adiáveis. São procedimentos que não são urgência, então se adia para mais adiante. Que são o caso das cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas, é um exemplo né? clássico, é isso. É esse o exemplo mais clássico, né? Ô Maurício, quanto à vacina, o que você acha que o Estado, você aqui em Uberaba, diante dessa sua responsabilidade de superintendência, você administra a distribuição das vacinas para as cidades que Uberaba é a cidade polo? Sim. Nós somos a Regional de Saúde, somos o braço da Secretaria Estadual. Na nossa macro-região, a superintendência, ela funciona como sendo a própria Secretaria de Estado na nossa região. Então, quando existe a distribuição de vacinas, de quantidades de vacinas a partir de Belo Horizonte, vem para a nossa superintendência, para a superintendência, não é município de Uberaba. Sim. Tá certo? Nós estamos no município, nós um órgão, somos, né? isso, Um órgão vem estadual. para o nosso departamento de vacinas, a gente busca isso, ultimamente tem sido assim, vem de avião até Uberlândia, para melhorar a logística de distribuição, nós vamos com a van, um carro maior, para buscar o quantitativo de Uberaba e região, trazemos para a nossa sede central da superintendência, e ali é feito toda uma contabilidade, uma conferência, um acondicionamento das vacinas na temperatura ideal, emite-se faturas e há uma programação dos municípios virem buscar essas vacinas. Isso é importante, doutora Ina e doutora Elisa, e todos que nos ouvem, é importante entender que a logística da vacinação ela já existe há 50 anos. A forma como é feita a distribuição de vacina no Brasil é uma forma consagrada. A questão agora é que a Covid, né, essa doença terrível, fez chamar a atenção. Foi colocada muita luz em cima das questões da saúde por conta da Covid. Então hoje as pessoas estão começando a reparar como é feito o trabalho. Isso é muito bom, esse aspecto é bom. Por quê? Começa a perceber o tanto que o Estado trabalha, o tanto que a União trabalha, o tanto que cada município por si trabalha. Então é um trabalho realmente de 24 horas por dia, a vida inteira. O trabalho na saúde não para, é o tempo todo, não tem feriado, não tem final de semana, é o tempo todo, todo mundo ligado. E isso faz com que a gente, igual você falou, antes era um trabalho que vocês faziam, né? Essa é a sua primeira gestão na superintendência? Sim, eu estou lá, vai fazer 2 anos. E que antes já era feito e as pessoas não se atentavam a essa qualidade do trabalho, desse exercício, de fazer essa distribuição, né? E que às vezes ainda fica algumas indagações, né? Vocês recebem as vacinas, fazem a distribuição, tanto para as cidades que Uberaba tem responsabilidade, quanto para a nossa cidade aqui de Uberaba.
Mas quanto ao controle de quem será vacinado, de como será executada essa vacinação, isso é responsabilidade do município ou o Estado já fala como que vai ser essa distribuição das vacinas? Essa é uma diretriz do Ministério da Saúde. Já vem lá de O cima. Ministério da Saúde, ele estabelece o seguinte, estamos mandando, vou dar um exemplo aqui, absurdo, mas é só para ilustrar. O Ministério da Saúde manda, por exemplo, 100 mil doses para Minas Gerais. Na verdade, está mandando 500 mil, 700 mil. Vou pôr 100 mil só para ficar mais fácil a conta. Essas 100 mil doses que chegam a Belo Horizonte, elas são distribuídas pelos municípios todos, a partir de Belo Horizonte, que também é um município, né? Mas para todos os municípios do estado, todos eles receberão um quantitativo de doses. Agora, como é que o Ministério da Saúde estabelece o quanto o estado vai receber, o quanto, aí a partir daí o estado faz esse cálculo por município, a partir dos números que os próprios municípios oferecem. Ou seja, existem planilhas que são alimentadas diariamente pelos municípios. Então, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, trabalha em cima desses números. Se um município deixa de informar números ou informa de forma equivocada, o Estado trabalha de forma equivocada. O Ministério da Saúde também, ou seja, a responsabilidade da gestão municipal é do município, não é do Estado e nem da União. Agora, para que a União, através do Ministério da Saúde, e o Estado, através da Secretaria de Estado, consiga enxergar as necessidades de um município, esses números têm que estar atualizados e fielmente colocados nessas planilhas, porque senão os cálculos serão equivocados. E aí, quando o Ministério manda lá um quantitativo, ele manda assim, olha, para atender 6%, por exemplo, agora na última remessa que chegou semana passada, para atender 6% das forças de segurança. Aí você coloca Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, bombeiros, enfim, todas as forças, municipal, todas as forças de segurança, elas devem ser alcançadas em 6% do seu contingente. Não é 6% das doses. Entendi. 6% é um percentual do contingente. Então, se o Uberaba tem lá 10 mil trabalhadores nas áreas de segurança, é para atender 6% dos 10 mil. Então vem dose para isso, entende? Se não houve uma boa informação, não vai vir dose suficiente para atingir os 6%, porque a informação em Brasília está equivocada, entende? Entendi. Então começa por aí os desencontros desses números. Então o programa tem uma audiência boa, é importante que os municípios que porventura estejam nos vendo, os gestores, entendam. A alimentação dos sistemas é fundamental. Então, os servidores, os trabalhadores dos municípios devem ser muito bem treinados e manterem esses números atualizados. Manter a atualização é importantíssimo, né? Porque senão vão faltar doses e isso pode ser muito complicado. Professor Maurício, tem perguntas que os nossos telespectadores têm que são assim simples, mas que gera tanta dúvida, principalmente pela desinformação. E chega vídeos, conversas dizendo que a vacina é perigosa, que é bomba, news, né? As famosas fake news, que tem desencorajado, amedrontado muitas pessoas com relação à vacina. A vacina é segura? O doutor Elias, doutora Ina e pessoas, né, colegas que nos assistem e ouvem, a vacina é segura, ela é fruto, ela é resultado de uma série de pesquisas. Naturalmente, eu posso até, peço permissão para vocês abrir um parêntese e dizer o seguinte: nós estamos vivendo na idade do WhatsApp e das redes sociais. Sim. Tá certo? O país não está pior do que era. O país está do mesmo jeito que sempre foi. A única diferença é que nós estamos sabendo. Essa é que é a diferença. O conhecimento está chegando, onde não chegava. Nós estamos recebendo muitas informações o tempo todo. E a maioria delas são erradas. Ou é errada. Essa maioria das informações é errada.
Entende? Então, o que acontece com redes sociais? Eu vou chutar um número aqui, 90% do que trafega em rede social é mentira. Sim. São elucubrações da cabeça de alguém, são devaneios, né? Então, se a gente não tiver um caráter seletivo, um filtro mental para separar o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é, a gente acaba sendo contaminado, não é, por esse vírus perigoso que é a desinformação, que é a fofoca, que é a mentira, que é a fake news, entende? Então, são lutas que nós temos que travar conosco mesmo o tempo todo. Será que eu devo acreditar? Será que eu devo que replicar? Chega uma informação para mim que eu não sei se ela é verdadeira, eu passo para frente? Aonde que está a minha responsabilidade nisso? Né? Então, eu acho que todos nós que temos um aparelhinho chamado celular, um smartphone, não é, que tem a capacidade de receber e transmitir, a gente tem que ter responsabilidade pelo que faz. Porque você e as pessoas que nos ouvem vão concordar comigo. O WhatsApp está cheio de especialista em Covid. Sim. Nunca vi tanto especialista Todos discutindo são Covid doutores, como em né? WhatsApp. Né? Sem pé, sem cabeça, já assumindo posições, sem estruturação nenhuma, sem base nenhuma. Então essas questões todas só atrapalham ao invés de ajudar. E divulgam o pânico, o medo na população. Então, doutor Elias, a vacina da Covid ela é segura, ela é resultado de pesquisas, foram pesquisas feitas muito rápidas, mas nós temos que entender que o mundo evoluiu. Existe uma historinha que trafega também nas redes sociais que diz assim, ó, não, a vacina contra sarampo demorou tanto tempo, contra a polio demorou tanto tempo, essa da Covid está saindo rápido. O mundo evoluiu, a ciência aprendeu com ela mesma. Não é? Então as coisas tendem a ser mais rápidas, graças a Deus, pela própria inteligência humana. As coisas evoluem. Nós não podemos ficar aqui de novo quebrando pedras. Esperando 10 anos, né? Porque não tem sentido. Nós já temos cabedal suficiente científico para entender que com a evolução da ciência os processos se agilizam. Isso é importante. Então, só para tranquilizar os seus espectadores, as vacinas que nós usamos na nossa região aqui, ou é a Coronavac ou é a AstraZeneca. Ambas têm mostrado efeitos satisfatórios, ambas as vacinas, tá certo? Então a população não tem que temer ser vacinada. Tem que temer não ser vacinado. Pior é não ser. Outra coisa, professor. Vou só te interromper e fazer um adendo nisso daí que o Maurício falou. Desculpa, gente, que o Maurício falou. Estão achando que a vacina do Covid saiu muito rápido, né? Eu estudando sobre vacinação, a vacina da varíola foi em 2 anos. Entendeu? Então, quer dizer, se em 1700, eu não sou muito boa com data, não. Em 1700 ou 1800 alguma coisa, eu acho que é 1700. Em 96, em 1797, foram as pesquisas da vacina da varíola. E em 2 anos a vacina estava pronta e em 1800 e alguma coisa a doença foi erradicada. Então, quer dizer, se naquela época eles tiveram condições de fazer uma vacina em 2 anos, imagina agora com a evolução, né? E sempre que as pessoas me perguntavam, professor Maurício, o que eu achava da vacina, eu sempre falei, como eu estudei a área da saúde e dentro da universidade a gente vê professores cientistas, né, trabalhando, e a gente percebe o comprometimento dessas pessoas com a ciência. Eu fui uma das primeiras as pessoas falarem assim, eu vou tomar a vacina, porque eu acredito no cientista, eu acredito no estudo do cientista. Então a gente tem que acreditar em alguém que sabe mais do que a gente. E não começar a falar de caráter, né? Porque caráter qualquer um pode falir. Mas aquele que está ali, que se predispõe, que a gente sabe, né, professor, que aquele cientista, ele trabalha sábado, domingo, dia santo, feriado, 24 horas. Quando a pessoa se envolve nessa área, ele realmente se doa para o bem da humanidade. O senhor concorda comigo? Sem dúvida. É um estilo de vida, né, que a pessoa opta. A minha opção é trabalhar com pesquisa, né? A minha não foi essa opção, eu tive outra opção, você teve outra opção, enfim. Nós fazemos as nossas opções e colhemos os resultados, né? Verdade. Então vamos, gente, acreditar na ciência, que é a única base que nós temos aí para nos salvar, né?
dessa pandemia? Outra dúvida que eu tenho visto com bastante constância é quanto aos efeitos da vacina. Não vamos dizer efeitos colaterais, mas tem pessoas que têm algumas reações à vacina, outras não, igual no meu caso, quando eu fui vacinado, eu tive algumas reações e a doutora Ina não. Essas reações, muitas vezes as pessoas têm medo de tomar a segunda dose. Como tratar disso? É normal? Por que acontece em uns e outros não? Quando nós recebemos uma dose de vacina, é importante a gente entender isso, né? Na verdade, o que está sendo inoculado em nós, no nosso braço, no nosso músculo, o que está sendo inoculado é a própria doença. Sim. Quando nós recebemos a vacina, nós estamos recebendo uma fração milionesimal da doença. Então, exatamente a função da vacina é promover no nosso organismo um conhecimento. Ou seja, o meu sistema imunológico passará a reconhecer aquela partícula da doença e ele vai fazer uma leitura maior, para que quando tiver contato com o vírus vivo, o vírus selvagem, o meu organismo, ao reconhecer aquela partícula viral, já tenha então sido sensibilizado e os nossos anticorpos passam então a atuar na nossa defesa. Então, fechando, a vacina é a doença em miniatura. Então, quando eu recebo uma dose de vacina, naturalmente, cada organismo sendo cada organismo terá uma reação. Não é? Então, tem pessoas que são mais sensíveis a chocolate, outras não. São mais sensíveis a ovo, outras não. Enfim, é tudo uma questão de resposta orgânica, resposta imunológica. Então, o fato de eu ter recebido uma dose da vacina e apresentado dor, desconforto, enfim, o corpo todo dolorido, querendo ficar em casa, ficar deitado, é esperado. Isso é um efeito adverso esperado, um efeito adverso de pequena monta, que a gente chama, entendeu? Então, não há por que se preocupar com isso. Eu, por exemplo, tomei a dose da minha vacina, no outro dia eu estava realmente com o corpo bastante ruim. Tomei lá umas gotas de analgésico antitérmico, melhorou, trabalhei normal. Então, a gente tem que reconhecer o nosso corpo, saber como ele funciona, né, e perceber que essa reação é esperada e é normal. Agora, é sempre bom comunicar isso a um profissional da saúde, principalmente a enfermeira, né, ou aos médicos que nos atendeu no momento da vacinação. Informar a esse pessoal, olha, eu tive uma reaçãozinha adversa. É esperada? É isso mesmo? Porque eu não posso, relatar, né, eu não posso aqui dizer que toda reação será importante ou não, né? Cada um que sabe de si. Então, se o nosso cidadão recebeu a vacina e percebe que o corpo não está legal, ele pode relatar isso à equipe da vacinação. É importante até que relate, porque isso vai ser anotado, né, para servir de banco de dados. Banco de dados, né? Eu e o Elias, nós estávamos vindo para cá, Maurício, e a vovó, ela é uma grande amiga da gente e ela foi comprar um remédio na farmácia anteontem. E viu muitas pessoas fazendo teste de Covid na farmácia. E ela saiu, ela está com 86 anos e tal, saiu preocupada. Ela foi viajar, tá? Mas ela me relatou essa preocupação dela. Ela falou assim para mim, assim, olha, estava lá o pessoal fazendo teste de Covid, tudo dando positivo. Os que estavam lá dando positivo. E eu e o Elias viemos conversando sobre esse assunto. E eu gostaria de saber de você. Esses testes, eu não sei se você pode passar essa informação para nós, que são feitos na farmácia, que dão positivo. Esses testes são repassados para o município. Qual que é a responsabilidade da farmácia com o município em relação a esses testes positivos? É compulsória essa comunicação ou esse dado fica aleatório, perdido, porque foi a farmácia que fez? Não, na verdade, todos os estabelecimentos, sejam públicos ou privados, que façam testes para qualquer doença, esses testes foram autorizados. Eles não podem simplesmente colocar teste na farmácia e sair fazendo nas pessoas, não. Sim. Isso tem que ter passado por um processo administrativo junto à autoridade sanitária, tá certo? No caso de Uberaba é a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, na sua vigilância sanitária. Então, esse teste ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser gabaritado, não é qualquer teste, tem que ver algumas questões, prazo de validade,
fabricante, são coisas importantes para saber que teste é esse. Então, os testes são válidos, sim, os resultados são comunicados, sim, porque esses números fazem parte de um conjunto de informações. Não pode simplesmente. Mas um dado importante é o seguinte: nós temos o vírus circulando. Sim. O vírus da Covid, o coronavírus, está circulando. Se nós fizermos o teste em 10 mil pessoas, é muito provável que o nosso número de casos aumente muito, porque o vírus está circulando. Então, é importante fazer o teste? É, mas eu acho que é mais importante fazer o teste em pessoas que têm algum histórico, do tipo, olha, lá na minha casa, o meu parente que mora com a gente, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, apresentou sintomas de Covid. Ele está com Covid, testou positivo. Então, eu que convivo com ele, sou candidato a fazer o teste. Sim. Agora, não adianta sair fazendo teste em todo mundo sem razão, sem motivo. Né? Né? Então, nós temos que selecionar as pessoas que realmente têm um histórico, né, que configure a necessidade do teste. Se nós tivéssemos testes para todo mundo, seria bom fazer teste em todo mundo. Já descobria quem estava com sinais, mesmo sem sinais nem sintomas, já isolava, já orientava ele e a família. Porque se numa família tem uma pessoa positiva, a família toda tem que se cuidar. Não é só o doente, não, ou a pessoa positivada, que às vezes nem está doente, mas está positivado. Então nós temos que cuidar dessa pessoa e cuidar do entorno dela, toda a família, e todos eles devem se submeter a testes. É mesmo porque o positivado, ele contamina outras pessoas, mesmo não tendo sintomas, né? Então é algo para se observar. Olha aqui, Maurição, vamos falar aqui da live aqui. O pessoal te mandando abraço, a Ana Maria Vogel te parabenizando. Minha amiga. Muito orgulho de vocês terem estudado na FIUB, hein? FIUB. Minha colega de turma. Em 1981. A doutora Maria das Graças, chamando a gente de trio, olha, nós somos um trio, viu? Que bom. Mas isso é mesmo, o Maurício é uma pessoa que sempre colabora com a gente. José Às vezes Maurício ele Goulart. nem está aqui sempre, mas nos bastidores a gente recorre muito a ele, né, Maurício? Não é verdade que eu estou dizendo? Eu recorro muito ao Maurício. A gente pergunta para ele muitas coisas que a gente tem dúvida. Inclusive, você falando que a gente estava falando antes de fake news, eu lembro que no início que ia se dar a vacinação, eu recebi um cronograma e o pessoal pedindo para mim postar. E eu falei, eu não vou postar nada sem perguntar para alguém que eu acho que saiba como que é. E eu te mandei, você me falou, não, esse cronograma não é de Uberaba. Então, isso mostra mais uma vez que quando a gente recebe alguma coisa no WhatsApp, a gente tem que estar atento para não sair postando e nem causando tumulto, porque tem gente que tem esse prazer, né? Esses dias nós recebemos num grupo nosso de WhatsApp, mostrando uma pessoa morta, que na hora eu acho isso um absurdo, mas as pessoas têm coragem de fazer isso, né? Na hora de colocar a pessoa, né? Arrumar a pessoa, o braço escorregou. E a pessoa narrando, falando que a pessoa estava viva e tal. E as pessoas acreditando, né? E ali a gente via que a pessoa estava com algodão na boca, algodão no nariz e tudo. E depois a Globo até mostrou que isso era uma fake news, explicando que tamanha foi a repercussão, né? Falando que nós estamos plantando mortos, né? Isso é de uma covardia com a pessoa que morreu, com a família daquela pessoa que morreu. As pessoas têm que começar. Eu já nem viralizo essas coisas, não passo para frente. As pessoas têm que começar a tomar um pouquinho de consciência e um pouquinho de compaixão, né, Maurício? Nesse momento a gente está precisando exercitar essa palavra compaixão do outro, né? Que às vezes a gente esqueceu isso muito lá atrás. Esses dias nós estávamos conversando, né? Os seres bichos humanos, né? Eu tenho um trabalho que eu chamo de não somos humanos ainda. Nós somos todos animais em evolução. Alguns de nós mais evoluídos do que outros, né? Mas quando eu falo que o sujeito é humano, é porque ele já é top de linha. O sujeito humano é aquele que atingiu todo o enriquecimento das virtudes. Então ele tornou-se humano. Como nós somos viajantes do tempo, a gente ainda não chegou no ponto ideal de sermos chamados de humanos.
né? Temos vários exemplos de bons humanos, né, que conviveram conosco na nossa realidade, mas nós ainda estamos andando a passos, alguns mais largos do que outros, mas enfim, caminhando em direção ao chamado estado de humanidade, que é quando a gente atinge realmente todos os pré-requisitos, né, para sermos de fato humanos. Isso. O Maurício Rabelo te mandou aqui um boa tarde. Meu filho, obrigado, Mauricinho. Está aqui assistindo. Mauricinho é meu meninão. O José Maurício Goulart, é seu irmão, Maurição? O Maurício Goulart? O Zé Maurício é meu mestre. Professor nosso. Professor Zé Maurício. Zé Maurício. Maravilha. Obrigado, Zé Maurício. Um monte de gente aqui com a gente, a Patrícia Bonfim também. Patrícia. Dando um boa tarde pra gente. Caio Bonfim. Eu vi aqui o pessoal da Bonfitec aqui, o Carlos Bonfim. Obrigado. E o Gilmar. O Gilmar, ele é primo do Elias, né? Isso, é um primo nosso. O Brimo. Primo. É Brimo. Ele tá lá no Rio, em Niterói. Legal, um abraço, Gilmar. Nos acompanhando aqui. É um grande prazer ter todos. Também, a sua menina aqui, ó. Fernanda, minha moça. A sua menina nunca cresce, né? Não. A gente que é pai, a gente tem esse prazer de falar, porque a gente não quer envelhecer. Se tá menina, a gente não envelheceu, né, Maurício? Não. Mas vamos voltar aqui à vacina. Quanto a essa distribuição, Maurício, a gente teve alguns casos aqui em Uberaba, né? Eu até relatei com você questões da saúde. Até o doutor Elias faz essa pergunta um pouco mais aqui à frente. Se todos nós temos que ser vacinados, por que priorizar o pessoal priorizar alguma classe? Tipo, você falou do pessoal que médicos, trabalha, dentistas, segurança pública. Por que o Estado prioriza? Né? As pessoas às vezes... Nós fizemos uma movimentação, você soube disso, nós cirurgiões dentistas aqui em Uberaba não estávamos conseguindo ser vacinados. Nós fizemos uma movimentação e a gente recebeu essas vacinas. E assim, como a gente fez essa movimentação, outras pessoas vieram me questionar como que a gente conseguiu. E aí a gente falou como que fez e tudo, porque além da gente adquirir o conhecimento, a gente tem que ajudar, né? Os nossos outros colegas também que estão sem assistência e sem a vacinação. E também, quando eu coloquei essa pergunta, foi porque eu vi nas redes sociais muitas críticas e reclamações, porque algumas classes sendo pedindo prioridade, igual os dentistas pediram, igual outros pediram, e aí uma pessoa colocou lá assim que o pessoal que trabalha na limpeza no hospital é mais importante e não recebeu. Tem que esperar a fila. A gente sabe que tem profissões que oferecem mais risco de contágio. A gente sabe que precisa de um bom senso nessa questão de ordem de vacinação. A gente sabe de tudo isso. Mas muitas vezes a população não tem conhecimento desse critério. Então acha que aquela pessoa que trabalha isoladinha ali tem o mesmo direito do outro que está correndo risco o tempo todo. Por isso essa pergunta colocada dessa forma. Ótimo. Muito boa pergunta, sim, essas colocações, esse preâmbulo que vocês fizeram é muito importante. Mas eu vou fazer um exemplo, vou fazer um exemplo aqui para todos nós. Olha, quem é mais importante num avião, o piloto ou o passageiro? Eu respondo, depende. O avião está voando ou ele está no chão? Você entende ou não? Sim. Quem é mais importante, o médico ou o faxineiro? Depende. Quem é que está na linha de frente? Então são questões que devem ser relevadas. Então não existe aqui categoria mais importante que a outra. Eu quero saber quem é que está pilotando o avião em pleno voo. Porque esse é o mais importante neste momento. Porque o ideal seria que nós tivéssemos doses de vacinas para todo mundo ao mesmo tempo. Sim, mas não tem. não tem. Então nós temos que priorizar aquelas pessoas que... É isso que é importante. Se essas pessoas adoecerem, vão trazer o caos no sistema mais do que já está. Então eu tenho, por exemplo, 500 médicos em Uberaba atendendo o Covid. Você já imaginou se 400 deles adoecerem? Já imaginou o caos para todos nós que não recebemos vacina, por exemplo? Entende? Então nós temos que perceber que existe uma lógica nisso.
O dentista merece vacina? Claro, ele merece, o advogado merece, todos nós merecemos a vacina, todos nós somos cidadãos e corremos os riscos. Agora, aqueles que estão na linha de frente, naturalmente, são os que mais correm risco. E quem é que corre mais risco na sociedade, além desses profissionais que estão na linha de frente, que pode ser o enfermeiro, pode ser o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, pode ser o médico, pode ser o fisioterapeuta, Sim. que trabalha no CTI, cuidando do paciente entubado, não é? Pode ser o escrivão, a pessoa que escreve as receitas ali dentro, os auxiliares de farmácia, né? Todo mundo tem contato ali. Então esse pessoal é a chamada linha de frente, né? O moço que limpa banheiro, o moço que limpa esgoto dentro de um hospital é linha de frente. Linha de frente. O motorista da ambulância, o motorista do SAMU, o assistente, o bombeiro que dá assistência às pessoas, o SAMU, não é? Então são pessoas que estão na linha de frente. Agora chegou a vez dos profissionais das forças de segurança. Gente, policial militar muitas vezes tem que carregar pessoas dentro da viatura. Sim. Pessoas que você não sabe a origem, não sabe o que elas possam estar transmitindo em termos de doença. Então são critérios estabelecidos e é claro que alguém vai ficar desagradado. Isso não resta dúvida, não é? Os nossos colegas dentistas, eles brigaram e brigaram com razão e com força. Sim, a odontologia é uma profissão de risco? É de risco como outras tantas. Ah, mas o dentista tem mais risco. É inerente à profissão. Eu, quando escolhi ser dentista, eu escolhi trabalhar num campo contaminado. E eu falo uma coisa para vocês que são dentistas e todos os dentistas que porventura estejam nos ouvindo. Nenhuma profissão desenvolveu-se tanto quanto a odontologia nos cuidados da biossegurança. Nenhuma. Nenhuma, concordo. Porque o consultório odontológico hoje, ele é visado pela fiscalização das vigilâncias, no sentido de oferecer ao cliente toda a segurança imaginada no quesito biossegurança. Então nós dentistas, em que pese trabalharmos no meio contaminado que é a boca, nós aprendemos também a nos proteger. Mas eu não estou aqui querendo sair fora da reta da discussão. O dentista precisa da vacina? Precisa, claro que precisa, né? Mas a vez dele chegou, está chegando e vai chegar. Não consegue vacinar 1.500 dentistas na ativa em Uberaba de uma vez. Não consegue, né? Então tem que fracionar isso, infelizmente. Agora, eu tenho assistido o esforço, isso eu posso declarar aqui publicamente, eu tenho visto o esforço da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba em fazer o serviço dela. Eu tenho visto esse esforço. Só que a gente tem que entender que nós estamos no meio de uma pandemia. Essa gestão, não só de Uberaba, como de vários municípios que assumiram suas gestões no meio de uma pandemia, pegou uma dificuldade enorme. Eu mesmo, vou dizer isso aqui para vocês em primeira mão, ao público que está nos ouvindo, eu vou dizer o seguinte, olha, quando houve a eleição para prefeitos e vereadores o ano passado, eu fui uma voz discordante. Eu acho que não deveria ter eleição. Devia prorrogar os mandatos por 2 anos. Prorrogasse os mandatos e fizesse as eleições todas numa data só. Depois coincide tudo, de presidente, governador, senador, né, os deputados, enfim. Sim. Junta tudo numa eleição só, que é o que tem que ser. A gente para o país duas vezes, de 2 em 2 anos para a eleição, né? Então, se nós não tivéssemos tido aquela eleição no ano passado, as gestões em andamento poderiam continuar tocando o trabalho por mais 2 anos. No meio da pandemia, trocou-se as gestões de muitas cidades. Agora, não é o fato de uma gestão ser nova que causou algum tipo de caos. Não foi. Porque a situação é outra. A situação é assim, olha, nós temos em Uberaba hoje uma gestão nova, inexperiente na política, isso é claro. Mas nós temos em Uberlândia uma gestão já de carreira. O prefeito de Uberlândia já é o 3º ou 4º mandato dele como prefeito, em épocas diferentes. Deputado federal, um homem de larga experiência na política. Passou o aperto dele lá. Então, não é uma questão de experiência, é questão de time colocado, né? Então, foi só essa a observação que eu fiz para a gente minimizar um pouco, né, essa crise que nós estamos tendo agora. Mas, estamos juntos com todos os prefeitos, todos os secretários, no sentido de melhorar as suas performances relativamente à pandemia. Obrigado, professor. Quando a pessoa vacina, mesmo pós primeira, segunda dose, ela ainda pode
se contaminar com o vírus. A gente sabe que a vacina ela não vai imunizar 100% ninguém. O que a gente espera dela é que apresente um quadro mais leve e que não tenha necessidade de hospitalizar e não tenha uma forma mais grave, mais agressiva da doença. Isso, teoricamente, é o que se espera. E as pessoas estão ansiosas para se ver livre da máscara, estão ansiosas para voltar a uma vida normal. A proporção de vacinados, qual seria o equilíbrio para a gente ter uma condição de segurança? Qual a proporção de vacinados? Qual a expectativa disso? Nós temos um tempo que a gente vai conseguir essa vacina para todo mundo, 2, 3, 4 anos. Tem uma perspectiva a esse respeito? O que se estabelece é que quando nós tivermos pelo menos 70% da população de um país vacinada, você já aumenta bastante a segurança no geral. Agora, na questão específica do indivíduo, um indivíduo vacinado com as 2 doses não significa que ele está imune da doença. É igual você falou. Significa que, uma vez contaminado e desenvolvendo sintomas, que sejam sintomas mais brandos, mais leves, graças à sua imunidade que foi aumentada relativamente à doença por causa da vacina. Que bom, tomara que seja assim. Mas é importante, quando você fala que as pessoas estão doidas para tirar máscara, para voltar à vida normal, isso aí é difícil de dizer quando é que isso vai acontecer. Porque além de eu precisar de um contingente grande de pessoas vacinadas, nós temos que ter a certeza de que o vírus não está mais circulando. Veja bem. Então, enquanto houver o risco de circulação do vírus e eu não ter toda a cobertura vacinal, e mesmo sabendo que mesmo coberto com a vacina a gente não tem 100% de segurança, é importante que a gente mantenha cuidados. Na verdade, eu vou falar aqui olhando para a câmera, para você que está me vendo, eu vou dizer para você o seguinte, olha, a sociedade do mundo, e a brasileira não foge disso, é mal educada. Nós somos mal educados. Não é? Nós temos que ser mais preservadores da vida. Então, quando eu falo isso, Elias e Ina, o que eu estou dizendo? Que esses hábitos latinos que nós temos, de abraçar, de beijar, de estar sempre junto, bebendo no mesmo copo, isso tem que acabar. Essa doença vem provar para a gente a insegurança que nós vivemos. E o tanto que o nosso sistema de assistência à saúde é falho. Não é? Essa briga por leito de CTI não é de hoje. Não é de hoje. Só que agora escancarou, né? O SUS nunca teve leito de CTI suficiente. Nunca teve. Né? E de repente nós estamos no meio de uma pandemia e essa ferida abriu. Essa ferida sangrou e agora está todo mundo tendo consciência e conhecimento dos fatos que ocorrem em torno disso. Então, olha só. O fato de eu ter sido vacinado, meus amigos, não quer dizer que eu não seja portador do vírus e que transmita o vírus. É importante que isso fique claro. Porque eu estou vacinado, mas os meus filhos na minha casa não estão. Os meus pais, de repente, não estão. Então eu posso colher esse vírus na minha vida diária, que eu estou vacinado, eu estou bonito na foto, e levar esse vírus para dentro da minha casa, através das minhas vestes ou da minha própria boca, dos meus contatos. Sim. Usando copos, talheres, pratos, todo mundo junto, eu posso contaminar a minha família. Não é? Porque é uma expressão interessante que diz assim, ó, eu sou vacinado, mas eu sou um cavalo de Troia. Porque eu levo os inimigos em mim. Entende? Então a gente tem que ter cuidado. O fato da pessoa ter sido vacinada não confere a ela a imunidade absoluta. É relativa. E ainda ele estando protegido, não tira dele a responsabilidade social. Ele tem uma responsabilidade para com os outros. Ele tem que se proteger para proteger os outros. Isso é fundamental. E quando o senhor fala dessa questão de contaminação aí e da falta de educação do povo, é difícil imaginar como se pode ainda a polícia fechar tantas festas clandestinas com pessoas bebendo, comendo, sem máscara, aglomerando. Aí fica difícil, né? Fica complicado. Se você fizer uma rápida análise na média etária, né, na faixa etária hoje, que está em maior quantidade nos hospitais, você vai ver que baixou para 40, para 30, já está morrendo gente de 18,
Ou seja, essa nova cepa do vírus que circula entre nós, ela mudou o comportamento. Ela não está pegando mais só idosos. Essa nova cepa, ela está também presente na juventude, na idade mais baixa. Então isso é um motivo mais do que satisfatório para as pessoas se educarem, se entenderem definitivamente que não podem se expor a riscos desnecessários. Sim, outra questão também que foi muito dita, que eu ouvi várias vezes, inclusive nas redes sociais e presencialmente com pessoas, que precisa ser mudado, é a ideia de que se você teve Covid uma vez, você não vai pegar de novo. Vai pegar sim. O vírus muta e ele vai pegar às vezes uma cepa diferente ou às vezes a mesma cepa. Então já teve, tem que cuidar também. É o mesmo caso da dengue, né? A pessoa teve dengue uma vez, ela foi picada, contaminou de novo, vai ter dengue São vírus diferentes, né? A dengue, salvo engano, são 4 tipos de vírus. 4. Aí tem que ver qual que é o prevalente na região, qual é o vírus que está circulando. Isso a ciência, né? Os laboratórios conseguem detectar. Qual é o vírus que está circulando numa cidade hoje para dengue. Hoje se sabe. Eu imagino que daqui a pouco vai se saber também para Covid. Qual é o vírus que está circulando. Eu também já pensei nisso, Maurício. Maurício, diante da vacinação, nós já vacinamos muitas pessoas aqui em Uberaba. Eu queria saber de você uma coisa. Se todos os profissionais das linhas de frente, que são os médicos, os que estão lá no hospital, nas UBS, se eles já foram vacinados. E outra coisa que eu quero saber, diante da vacinação, o município já viu alguma regressão ou ainda não pôde sentir essa regressão no número de contágio? O que você tem observado em relação a isso? A nossa vacinação no Brasil começou em janeiro. Os nossos meios, né, de saúde começaram a receber doses de vacinação no final de janeiro, fevereiro, ali que começou propriamente dita, né, a questão do processo de vacinação entre nós. O prazo que nós temos desde o início até agora é muito curto para você estabelecer um nexo causal. Falar, houve diminuição, ou eu poderia dizer, houve um aumento. Será que a vacina não está funcionando? A gente percebe um aumento. Pois houve um aumento. Será que a vacina não está funcionando? Mas, na verdade, as vacinas foram desenvolvidas dentro de um padrão viral. Né? Esse padrão mutou. Houve uma mutação. Hoje se sabe que as vacinas, elas pegam também a nova cepa, que é a cepa do Amazonas, né, de Manaus. Essa nova cepa também é alcançada pela vacina. Não com a mesma intensidade da cepa original, né? Mas há sim uma proteção relativa em relação a essa nova cepa. Entretanto, a forma como se coloca a questão, será que nós já estamos observando efeitos da vacinação? Não, porque o prazo é curto, essa janela ainda é pequena para você fazer esse tipo de análise. Mas eu acredito que, à medida que você aumenta a cobertura vacinal, daqui a um ano, por exemplo, você vai conseguir perceber efeitos assim, mais evidentes em relação a essa diminuição. Professor Maurício, e a gente sabe que mesmo depois de vacinado, pode contrair a Covid. E num exemplo igual teve com o cantor Agnaldo Timóteo, ele vacinou a primeira dose, adoeceu e morreu antes de tomar a segunda dose. Quando a pessoa tomou a primeira dose, ela teve sintomas de Covid, ela foi testada positivo para Covid, ou mesmo que ela não esteja com Covid, esteja gripada com influenza mesmo, ela deve tomar a segunda dose, ela deve aguardar a melhora, curar desse quadro para vacinar. Como que seria o procedimento? As recomendações para vacina valem para todas, né? Quem é papai e mamãe, quando ia vacinar o bebê, você sabe. Está com febre? Tá, então não vacina. Está gripado? Tá, então não vacina. Por quê? Quando o indivíduo está com sintomas de alguma doença viral, por exemplo, está com sintomas, significa que o organismo dele, imunologicamente, está no meio de uma batalha. Sim. Não é interessante você jogar uma outra batalha em cima dele com uma vacina. Entende? Então recomenda-se que pessoas com sintomas desta ou de outra doença comuniquem isso ao pessoal da vacinação. Devo ou não devo? Então a decisão pode ser tomada antes ou no dia da vacinação, não deve. E aguarda-se o momento oportuno de fazer aquela dose, ou a primeira ou a segunda.
mas tem que ser no momento ideal, onde o organismo esteja apto a receber uma provocação, que é a vacina, e a partir daí produzir os seus anticorpos. Geralmente a gente vê nas pesquisas, né, que após os sintomas, 14 dias a 15 dias, né? Após você ter melhorado aqueles sintomas. Isso, você tem que sair daquele quadro, né, para falar, no meu organismo, acho que agora ele aguenta uma nova exposição, no caso a vacina, que é uma exposição viral, né, e o organismo tem que estar inteiro para se defender. Outro problema, professor, que eu tenho visto que tem acontecido, principalmente com os idosos. Vai lá, faz a primeira dose da vacina, aí chega o dia de fazer a segunda dose e não aparecem para vacinar. Alguns porque não tem quem leve, outros por outros motivos, acaba que atrasa muito o período marcado para a segunda dose. Isso atrapalha a eficácia da vacina? Com certeza. A vacina foi desenvolvida, foi testada para fazer 2, 3 doses, dependendo do produto, né? Nós temos vacinas que faz 3 doses, no caso da antitetânica. Você faz 1, 2, depois um reforço, entende? Então, são resultados de testes que foram feitos. Quando a população não obedece àquilo que é recomendado pelo laboratório e pelas pessoas que fazem o processo de vacinação, existe uma recomendação. Se a população não segue por N motivos, até pelo fato de não ter ninguém que leve o idoso, é um motivo importante. Sim. Mas quando esses prazos não são obedecidos, com certeza influenciará negativamente no resultado. Isso não resta dúvida. A primeira dose confere à pessoa um certo grau de imunidade, mas a segunda dose é que vai realmente promover aquilo que se espera, que é uma eficiência de 50%, 70%, 90%. Quanto você espera de uma vacina? Quanto que o laboratório diz que é capaz de atingir, né, com o produto? Então vai variar de 50% até 90%, dependendo da vacina, de qual doença nós estamos falando. Entende? No caso da Covid, o que se espera é que uma vacina seja capaz de promover no nosso organismo uma eficiência de pelo menos 70%. Ou seja, se eu adquirir o vírus e desenvolver a doença, que seja de forma branda. Hoje eu estava vendo um especialista, né? Esse é especialista mesmo falando sobre a vacinação. O medo das pessoas tomarem a vacina e ele justificando o porquê que as pessoas têm que tomar a vacina. Porque se ela te der 50% de cobertura, você já sai no lucro, né? Sim. 50% de cobertura da vacina. Porque o que ele estava falando é o seguinte: a pessoa que não vacina, contrai a Covid, vai para o hospital, ele tem 30% de chance de morrer. Ele estava explicando isso para nós lá. E quando a pessoa é entubado, ele tem mais de 50% de chance de morrer. Aí ele falando assim, se nós tomarmos a vacina, nós temos 50% de chance de não adoecer, então a vantagem é muito maior, né, Maurício? São dois aspectos importantes na sua análise que a gente tem que relevar. Primeiro, é a função social da vacina. Sim. A função social da vacina é a função individual. Então, eu individualmente me vacino e me protejo, mas socialmente falando, quando eu me vacino, eu protejo a sociedade. Porque no momento em que eu não adoeço, eu não vou promover pressão em cima de sistema. Sim. Eu não vou lá brigar por causa de leito. Então, a vacina ela tem essas duas frentes, né? Uma questão individual, que é eu comigo mesmo, e uma questão social, que sou eu com as pessoas. Né? Quanto mais gente pressionando o sistema hospitalar, pior para o conjunto da sociedade. Realmente. Hoje eu fiz uma pequena reflexão, eu gostaria de lê-la. Aqui, deixei para o final, porque nós começamos o assunto, né? E o assunto é esse debate. Empolgamos, né? Mas antes da reflexão, eu queria colocar aqui uma última pergunta. Pode fazer aí, pode fazer. Outra coisa que eu vi nas redes sociais, que a gente pesquisa todo o assunto que a gente traz para a discussão, é que houve alguns casos de pessoas que foram vacinadas com uma dose da Coronavac e a outra dose da AstraZeneca. Isso não, eu sei que não é um indicado, mas é uma coisa que tanto quem está aplicando a vacina tem que observar
E quem está lá para ser vacinado tem que conferir também. Tem alguma posição do Estado, alguma recomendação quanto a isso? Como isso pode atrapalhar ou não a pessoa? Não vai fazer uma terceira dose. Eu costumo falar sempre, com a licença de vocês, que quando você tem um churrasco com 2 churrasqueiros, a carne queima. Porque sempre um acha que o outro já fez. Cachorro com 2 donos morre de fome. Porque sempre um acha que o outro já deu comida. Enfim, o que acontece no processo de vacinação? São muitas mãos. São muitas mãos. E a gente não pode pegar um caso específico e a partir desse caso fazer um juízo de valor. Não podemos fazer isso. É claro que o caso por si ou per si é importante, mas eu não posso fazer desse caso uma batalha no sentido de mudar todo um processo. Não, eu vou analisar o caso individualmente. Agora veja o que acontece. Uma pessoa tomou uma vacina, por exemplo, a primeira dose Coronavac, tomou a segunda AstraZeneca. Na verdade, ele tomou uma dose de cada uma. Ele não tomou reforço de nenhuma segunda dose. Ele tomou uma de cada um. Então, os efeitos são incomensuráveis. A gente não consegue saber o que vai acontecer. Provavelmente ele não vai ter a eficiência de nenhuma das vacinas. Entende? Agora, se houve esse erro a partir da equipe de vacinação, tem que ser corrigido. Porque o papel do Estado é orientar, não é fazer. Quem faz é o município. O nosso papel enquanto Estado é oferecer a todos os municípios os nossos técnicos. Nós temos uma equipe aqui na nossa Superintendência de Saúde que é fenomenal. São profissionais da mais alta categoria em tudo aquilo que eles fazem. Então nós temos esse pessoal que é profissional de carreira dentro do Estado, estudam muito, sabem muito, e esse pessoal é oferecido aos municípios. Quer fazer um curso com a sua equipe, quer que a gente venha aqui, quer fazer por videoconferência, que hoje está na moda por causa do distanciamento. Então, toda a orientação é dada aos municípios. Mas erros individualmente podem acontecer. Nós estamos dentro de um processo de muitas mãos, como eu disse. Não, até porque esse caso, a pessoa do qual foi feita a reportagem, ela estava com 2 cartões de vacina. E eu acho importantíssimo a pessoa levar, porque o profissional que está vacinando, ele não é obrigado a saber o que você foi vacinado. Perfeito. Só que ele também não deveria vacinar sem ter o outro para saber qual que foi dado. Exato. Então eu acho que... É onde eu falei que falta um pouco de educação para nós todos, né? Enquanto sociedade, falta educação. Né? Como é que eu posso entrar num processo tão sério e tão difícil que está sendo essa vacinação e ser relapso? E não guardar o cartão, né? Tomei, depois eu estou com vergonha de ir lá falar que perdi o cartão, eu falo, não, é minha primeira dose. Aí eu não sei qual que é a dose da vez, entende? É onde você pode misturar aí as antenas e não pegar uma sintonia boa com nada. Não pegar nada, né? Rubem, vamos lá, hoje eu quero fazer essa reflexão, porque eu acho que é um momento muito difícil para nós na humanidade, nós estamos passando por isso, mas os momentos vêm difíceis para a gente aprender cada vez mais, né, Maurício? Uhum. Para a gente trilhar um caminho diferente, para a gente ver que tem solução diante do problema, que todo mundo queria uma luz no túnel. Eu acho que a luz no túnel chegou. A vacina é a nossa luz no túnel, né? A reflexão de hoje é bem assim. Espera aí, nós vamos colocar uma musiquinha. Porque realmente a gente faz essa reflexão no sentido de tocar o coração das pessoas. Da gente entender que tem caminhos e caminhos que nós devemos seguir. Temos que ter consciência de tudo que nós estamos fazendo. E eu faço a reflexão no sentido de aprender, né? Eu tento aprender para mim e tento levar aos outros. O assunto de hoje foi a vacinação. O que temos feito ultimamente? Falamos tanto o dia todo, o mês inteiro, mas não pensamos nas palavras que falamos, que todas têm um sentido próprio e um propósito. Vacinação é o verbo vacinar mais a ação. E o que vem será isso? Ela vem com o intuito de proteção, de salvar vidas. Então, nesse momento, que é nossa única solução.
Vamos aliviar nossos corações e saber que o mais triste momento que estamos passando, e o pior de todos, é enfrentarmos a separação. Por isso, se cuide. Temos em nossas mãos a higienização, o álcool, a máscara, o distanciamento social. E vamos todos participar de uma grande campanha da preservação. Vamos todos juntos pela vacinação. É isso daí, pessoal. A gente quer cada vez mais trazer para vocês a consciência, trazer pessoas como o Maurício, que tem ciência do que está falando. Ele sabe muito bem qual o papel dele. A pessoa se doa socialmente, que a gente sabe de vários trabalhos dele há anos, né? O Maurício é uma pessoa que lá dentro do Hospital Escola ele já fazia diferença, dentro da Uniub, trabalhou muitos anos dentro da universidade, fazia diferença. Socialmente ele faz diferença com vários trabalhos. E a gente fica muito grato de você sempre solícito atender aos nossos convites, viu, Maurício? Eu queria agradecer a presença do professor Maurício, agradecer a todos que estiveram aqui na live com a gente. O Gilmar nos colocou aqui uma sugestão para os próximos programas e nós vamos acatar sim. Nós estamos abertos para poder receber sugestões e a gente vai correr atrás para dar as respostas às necessidades de vocês, nossos ouvintes. Certo? Sábado que vem, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, novamente estará conosco aqui o Sérgio Marçal, e nós vamos falar sobre a saúde mental dos profissionais da área da saúde, que realmente esse pessoal está sofrendo muito. Se nós estamos sofrendo, eu acho que a carga maior está sendo em cima deles, né? Nós estamos tirando deles tudo que a gente consegue tirar, porque eu estava ouvindo uns falando que trabalha em 3 cargos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então essas pessoas estão precisando de um cuidado todo especial. E o Sérgio Marçal estará conosco aqui no sábado que vem. Quer alguma colocação, professor Maurício? Quero agradecer vocês, desejar sucesso no programa, mais e mais sucesso, né? Que esse programa tem uma finalidade muito importante para a sociedade. E quero aqui também mandar um abraço e um agradecimento especial a todos os meus irmãos, no sentido de que eles têm me apoiado bastante, me ajudado, os irmãos da minha fé, da minha religião, os irmãos da minha escola filosófica, dos graus aos quais eu pertenço, né? Eu quero muito agradecer ao meu venerável irmão, no sentido de que a posição que eu ocupo hoje não é minha, ela é nossa, ela é da sociedade. Então nós temos que trabalhar juntos, sempre juntos. Agradecer aos colegas do meu trabalho, da superintendência, a todos os gestores de todos os municípios aos quais a gente se relaciona, e desejar a todos muita sorte, muita competência para a gente atravessar juntos essa dificuldade que estamos tendo agora. Muito obrigado a todos. Amém, que Deus nos abençoe e mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve com a gente e até semana que vem com mais um Vitrine Social e Saúde e com muito gás para vocês. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço, pessoal, e até lá.